Fala galera, Gustavo Gomes aqui. Eu vou deixar o vídeo da prefeitura gravado disponível. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Comprem nessa volta produtos brasileiros, de empresas brasileiras, para ajudar a manter os empregos. A gente precisa entender a cadeia de transmissão desse vírus. Então a gente está falando de um vírus que é transmitido pelas gotículas, ou seja, principalmente pela boca. São essas gotículas de saliva que podem atingir a pessoa ou os objetos e, ao colocar as mãos e levar essas mãos, olhos, nariz e boca, nos contaminar. Por que eu estou falando disso? Porque a gente entendendo a principal forma de transmissão, isso nos deixa mais alerta das formas de evitar esse contágio. A gente está falando de cuidado. Eu preciso me cuidar, cuidar do outro e o outro cuidar de mim. É nessa relação que a gente vai conseguir manter os nossos indicadores de velocidade de propagação. Então vamos lá? A gente precisa pensar que o que está fora não pode entrar. Então os cuidados já começam ainda no agendamento do cliente. Por quê? Nós vamos agora mais do que nunca trabalhar com agendamento. Primeiro por uma questão de ocupação. Você já mediu o seu salão? Já sabe quantos metros quadrados você tem em cada andar, em cada piso? Esse é o primeiro passo. Você precisa saber qual é a metragem do seu estabelecimento. Essa metragem dividir por 4. Por quê? Cada pessoa deverá ter 4 metros quadrados para garantir um distanciamento seguro. Esse número que você encontrar é o seu teto de ocupação. Então, se eu tenho um salão com 100 metros quadrados, divido por 4, eu encontro o número 25. Eu posso ter, ao mesmo tempo, 25 pessoas. Ou seja, 25 colaboradores, clientes e todas as pessoas que estiverem dentro desse local. Mas nesse momento, onde a gente ainda está no momento de atenção máxima, nós vamos poder ocupar apenas 50% desse total de pessoas, ok? Então, nesse número, a gente pode ter simultaneamente metade de 25, ou seja, cerca de 13 pessoas. Então, é com esse cuidado que vocês vão planejar a agenda de atendimento de vocês. Ao atender o cliente que quer agendar o horário ou ligar ofertando esse horário para o cliente, é fundamental nesse momento algumas perguntinhas. Principalmente, você sentiu algum sintoma de gripe recentemente, nos últimos 7 dias? Caso a resposta seja afirmativa, peça esse cliente para se cuidar e aguardar por mais uma semana para fazer o agendamento do seu atendimento, ok? Não vamos nos colocar em risco e nem colocar o outro em risco. É um cuidado também com o cliente e é um cuidado do cliente com você e com toda a sua equipe. Caso esse cliente não tenha tido nenhum sintoma, está na hora então de agendar o seu procedimento. Sabemos que às vezes um procedimento pode levar um pouco mais de tempo do que o programado. Nesse caso, que qualquer atraso possa ser previsto ou esteja ocorrendo, a sugestão é que você retorne para esse cliente e peça para que ele também atrase um pouquinho mais, para evitar qualquer tipo de aglomeração ou espera pelo atendimento. Então agora esse cliente chegou no salão e quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, que tudo que está fora não deve entrar, para a gente evitar o contágio, certo? Então os calçados. Em casa a gente tira os sapatos, né? Mas no salão vai ficar um pouco complicado solicitar para esse cliente retirar o sapato. Então vocês podem fazer uma solução muito simples. 25 ml de hipoclorito, sabe? Água sanitária, cloro, diluído em 1 litro de água no borrifador. Borrifa a sola do sapato do cliente para que ele possa então entrar. E o cliente esqueceu de usar a máscara, lembrando que a máscara agora em Niterói é obrigatório o uso, podendo ser passível até de multa para quem circula pela cidade, seja nas ruas ou estabelecimentos fechados e abertos sem o uso da máscara. Mas caso ainda assim esse cliente tenha esquecido a sua máscara, o salão pode ofertar então uma máscara descartável para o seu uso, ok? Lembrando que as máscaras devem ser sempre colocadas e retiradas pelo elástico e nunca tocada na parte da frente. Outra medida, logo na entrada do cliente,
é a aferição, o monitoramento da temperatura. Uma temperatura é recomendado que a gente utilize sempre qualquer aparelho de medição por infravermelho, porque dessa forma o cliente não vai precisar tocar e nem aproximar. Um único profissional utilizando o equipamento, ok? Para a gente evitar tantas trocas. Ou se eu for passar para o meu colega do próximo turno, higienizar também com álcool 70 esse equipamento. Essa temperatura, caso ele esteja febril, a orientação é pedir ao cliente que também volte para casa, se cuide e retorne outro dia. Ainda na entrada, esse cliente deve higienizar as suas mãos. Aliás, higienizar as mãos é a primeira grande mudança de hábito que todos nós precisamos adquirir daqui para frente, certo? Os nossos filhos, todos nós devemos adquirir esses hábitos, uma nova forma de higienizar as mãos. Então, como que esse cliente vai poder higienizar as mãos logo na entrada? Com álcool 70, se eu não tiver um lavatório logo na entrada. Seja com álcool 70 ou com água e sabão, uma boa higienização das mãos, eu coloco o produto no centro, misturo sempre entre os dedos, uma mão, a outra mão, polegares, ok? Movimento de concha entre os dedos, unha e finalizo dos pulsos. Um bom álcool 70, ao final de todo esse movimento, as suas mãos devem estar secas, certo? Repare que a gente também, nesse momento, vamos ter que deixar algumas coisas que nós mulheres apreciamos tanto de lado. Anéis, colares, pulseiras, a gente deve evitar utilizar para melhorar essa higienização das mãos, principalmente os profissionais. Então esse cliente chegou e ele por acaso veio do mercado carregado de sacolas. Não é recomendado que ele entre com essas sacolas ou com muitos volumes para dentro do estabelecimento. Então é bem interessante que o estabelecimento tenha um local para oportunizar o cliente deixar essas sacolas, essas bolsas. Pode ser um armário, pode ser uma caixa, pode ser uma mesa ao lado, uma cadeira, o que for conveniente e possível do salão providenciar e que oportunize que o cliente deixe ali de forma segura os seus pertences. O ideal é que esse cliente entre para o estabelecimento carregando o menor número de coisas possíveis, ok? Ainda nessa entrada, ele vai passar pela recepção, certo? Vamos lembrar da regrinha do distanciamento social. E no caso da recepção, isso torna-se totalmente possível. Um distanciamento de 2 metros. Você pode sinalizar o piso com uma fita, com uma faixa, tinta, a forma como for conveniente para o seu salão. Assim o cliente sabe e ele vai aprender a acostumar com isso, porque essa medida vai ser em todo o local, que ele deve manter sempre atrás dessa faixa e garantir o distanciamento seguro para esse profissional que está atendendo. O profissional que atende na recepção, ele deve ter alguns cuidados. Assim como o cliente, ele deve estar sempre com a máscara. Nunca retirar a máscara em qualquer procedimento, ok? Ele deve também proteger as áreas dos olhos. Para isso ele pode usar um escudo de face, um face shield. E reparem que essa face shield é uma face shield caseira, ok? Ela é uma tiara com um material preso por cima. Inclusive, essa face shield nós recebemos de doação de um grupo de artesãos de Niterói. Ou ele pode estar utilizando o óculos próprio para proteção. Então, ou um ou outro, mas sempre com a máscara, certo? Touca também deve ser um EPI, ou o que são EPIs? São equipamentos de proteção individual, sempre utilizados por todos os profissionais. O uso do capote, que é esse instrumento que ela está nesse momento, né? Que é o avental. Repara que ele precisa ser impermeável ou lavável. E quais são os profissionais que a gente recomenda que utilize no salão? Os profissionais que não forem ter um distanciamento superior, um distanciamento de no mínimo 1,5 metro do cliente. Esses profissionais a gente recomenda que utilizem o avental. Agora presta atenção, gente, ela está sem luvas. Por quê?
Porque o procedimento que ela faz não exige o uso de luvas. E a luva, nesse momento, não é recomendado como equipamento de proteção individual. Porque a luva, o látex da luva, não faz a higienização de forma adequada. Então, recomendamos a todos os profissionais que não utilizem a luva. E sim, façam a higienização das mãos com álcool 70 a todo instante, a cada novo cliente. E no período máximo, a cada 2 horas, vá ao lavatório e higienize as mãos de forma correta com água e sabão. Por isso, a recepcionista não precisa utilizar luva em hipótese alguma. Sabe aquela maquininha do cartão de crédito? O ideal é que vocês envelopem ela com isso filme e a cada cliente passe com papel descartável, né, com qualquer material descartável, álcool 70 também nessa maquininha. Então vamos continuar nossa entrada no salão? Chegamos naquele momento tão esperado por nós mulheres, que é de cuidar dos cabelos. Aqui também a gente deve ser sempre disponível o álcool 70 para o atendimento do cliente e para o profissional. Nesse momento que a gente vai fazer aqui, o que a gente deve prestar atenção? Todos os procedimentos que forem ser realizados aqui, após a saída do cliente, essa cadeira deve ser higienizada com álcool 70 e material descartável, principalmente nos locais onde nós mais tocamos, né? Nessas beiradas da cadeira, nas mesas e tal, porque ali onde a gente está tocando, a gente está possível de estar levando, né, o vírus junto, dando, como diz um jornalista, dando carona pro corona. Então é esse cuidado que a gente tem que ter nesse procedimento aqui dos cabeleireiros. Máscara no cliente, máscara no cabeleireiro. Uso de luva só para aqueles procedimentos que você já utilizava luva. Que vai utilizar material, tintura ou qualquer outro material químico. Lembrando que vai ser uma luva para cada cliente. Essa luva deve ser descartada após o atendimento. Prestem bastante atenção. Olha o distanciamento das cadeiras. Essas cadeiras devem garantir o distanciamento de 2 metros. Se não for possível você estabelecer esse distanciamento, você deve inutilizar uma cadeira, mas sempre garantir que os clientes não sentarão numa distância menor de 2 metros. Esse é um compromisso do salão com o seu cliente e o salão deve também, e o cliente também deve compreender isso. E os lavatórios? Quais são os cuidados que a gente deve ter nos lavatórios? Lembra que eu falei que sempre que não for possível fazer o distanciamento, a gente deve inutilizar uma cadeira? Pois aqui a gente inutilizou. Um meio muito utilizado para fazer para poder deixar de utilizar essa cadeira é colocar cartazinhos falando de distanciamento responsável. Daqui para frente, toda vez que a gente vê em algum assento o cartaz distanciamento responsável, a gente vai ter que aprender que aquele local não deve ser ocupado por uma garantia de segurança nossa. Qual o cuidado que esse profissional deve ter aqui no lavatório? De forma nenhuma, essa cliente no lavatório deve retirar a máscara. Percebe a proximidade que eu tenho? E principalmente, se eu falar, olha como eu estou falando em cima desse cliente. Então, infelizmente, nesse momento, por uma questão de lavatório, de segurança, nos lavatórios, a gente deve tentar manter o silêncio. Vai ser um bom momento de concentração, hein? O que a gente pode fazer agora? Manter a distância melhor possível aqui. Mas é claro, tem um limite também pela própria atividade. Então, em silêncio, realizar todo esse procedimento e retirar a cliente. Mas de forma nenhuma, nem o profissional, nem o cliente deve retirar a máscara durante esse procedimento, ok?